nosso Senhor Jesus, um bom dia para você, né? Tem uma segunda-feira cheia da presença do Senhor, seja uma cheia de uma segunda-feira que começa a semana, né? Uma semana cheia de trabalho, uma semana cheia de bênçãos, né? E hoje nós vamos falar seria o final de semana, nós vamos falar sobre o descanso, né? Jesus tem no capítulo 12 de Mateus, Jesus tem um conflito ali com os fariseus acerca do descanso, às vezes acerca do sábado, né? O dia do descanso. Na verdade, essa palavra, para eles, no original, sábado e descanso é a mesma palavra, Shabbat, né? Mas também serve para o dia da semana, mas também serve para a palavra descanso. E aqui Mateus está escrevendo para uma igreja, com certeza para uma igreja de maioria judaica, e ele está escrevendo acerca disso para trazer ensino e para trazer para eles que uma regra não é tão importante quanto a vida de uma pessoa, quanto fazer o bem e quanto a seguir Jesus, né? Ser um discípulo de Jesus. E ser um discípulo de Jesus, a gente percebe que as regras são mais profundas, né? A obediência não é a regra em si, mas a obediência é o estilo de vida que Jesus nos mostrou, que Jesus nos iluminou para segui-lo. O caminho que leva-nos à paz, o caminho que nos leva ao descanso, até remetendo ao final do capítulo 11, né, a título de conhecimento, quando Mateus escreveu o Evangelho, ele não separou em capítulos e versículos, isso foi feito bem mais tarde, né? Então ele chega no final do capítulo 11, ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que estáis cansados, e eu vos darei descanso para as vossas almas. Ele está falando de algo lá para frente, está falando do descanso eterno, ele não está falando de um descanso apenas de um final de semana, né, de um descanso de um dia, ele está falando de um descanso que o Espírito do Senhor, que Ele quer trazer, quer produzir em cada um de nós, e é um descanso, né? No mundo tereis aflições, mas crei de mim e eu venci o mundo. Ele está falando de um descanso muito superior, um descanso eterno. E aí ele linka com isso, né? Mateus faz a questão de linkar com isso com algumas ocasiões que aconteceram num certo sábado. Primeiro que os fariseus olham e veem Jesus, os discípulos de Jesus, né, colhendo espigas para se alimentar. E era um sábado, e aí eles começam a criticar os discípulos diretamente para Jesus. E dizem, Jesus, tu não sabe que a nossa lei proíbe de fazer isso no sábado? Como é que você permite que os seus discípulos façam isso? Que tipo de rabino é você? Que tipo de líder é você? Que tipo de mestre é você que permite que os discípulos descumpram a lei? Né? E Jesus não dá muita bola, mas Jesus chega para eles e fala acerca de Oséias capítulo número 6, ele fala, é mais importante a vida da pessoa, né? A compaixão, a misericórdia, o amor às pessoas é muito mais importante do que fazer sacrifícios, né? De cumprir uma regra em si próprio, né? Ter misericórdia é muito mais importante que cumprir simplesmente uma regra para obedecer uma lei, para se fazer parte de uma comunidade religiosa, né? E eles diziam, se vocês olhassem para isso, se vocês tivessem mais misericórdia ao invés de cumprir simplesmente regras, vocês não culpariam tantos inocentes como vocês fizeram durante a história. E ele cita isso lá no versículo capítulo 6, versículo 6 de Oséias. E aí ele continua dizendo, porque o Filho do Homem, ele mesmo, é o Senhor do sábado, é o Senhor do descanso. Vocês entrarão no descanso se vocês seguirem o Filho do Homem, porque ele é o prometido, ele é o servo. Ele vai falar sobre isso lá também nesse texto aqui. Ele vai citar uma passagem de Isaías que indica que ele é o Messias. E aí ele sai daquele lugar e aí ele encontra um homem aleijado das mãos, um homem com a mão mirrada, né? E ele cura aquele homem também no sábado. E aí os caras ficam mais bravos ainda e chegam a intentar a morte de Jesus só por causa dessa situação. Eu fico imaginando, poxa, ele fez o bem, ele curou uma pessoa, será que ele teria que esperar mais um dia para curar essa pessoa? Vamos esperar passar o sábado, vamos chegar no domingo? Fica uma coisa meio absurda, né? E a gente, queridos, tem que trazer isso para nós hoje, cristãos, porque em alguns casos nós damos mais importância para regras, damos mais importância em obedecer algumas regras religiosas. Não estou falando do sábado, respeito as pessoas que ainda têm essa cultura, esse costume religioso, respeito a tradição de cada um. A tradição é importante em muitos casos, mas a gente não pode dar mais importância para a tradição religiosa, para um costume religioso, para uma doutrina, do que para uma vida de uma pessoa. A gente não dá mais importância para o nosso sustento, para o cuidado da nossa casa. A gente não pode dar mais importância a essas coisas, a outras coisas do que a essas coisas.
por exemplo, né? Tem muitas pessoas que por causa da regra não têm um tempo de lazer com seus filhos, não têm um tempo de lazer com sua família, não tem um tempo de cuidado extremo, né? com a sua família, não tem esse contato porque tem que seguindo regras, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tenho que deixar de fazer aquelas coisas, né? E aí perde relacionamento com os filhos, perde relacionamento com a esposa, perde relacionamento com pessoas queridas, simplesmente porque está seguindo algumas regras e algumas doutrinas que não têm valor nenhum perto do valor maior, que é a vida da pessoa em si, que é ter misericórdia, que é ter compaixão e que é alimentar as coisas boas que Jesus nos ensinou. Então Jesus continua, e ele sai dali, ele continua curando, ele cura um cego, cura um mudo, e aí ele começa a dizer que esse Jesus aí não pode ser o filho de Davi, não pode ser o Messias, como a multidão está dizendo, mas ele deve ser o filho do Beelzebul, né? Comparam Jesus a Beelzebul, o chefe dos demônios, né? E aí começa a falar, e aí Jesus fala do reino dividido, fala que o reino dividido não vai subsistir e dá essa intenção, e aí Jesus depois chama a atenção e ele dá uma pinceladinha, assim, uma provocadinha quando fala de demônios lá na frente. Ele vai dizer, olha, um espírito imundo quando sai de uma pessoa, ele sai por aí para procurar descanso, né? Então, ele cita a palavra descanso, ele faz questão lá no final do capítulo, ele cita para citar a palavra descanso, e dizer, ele sai para procurar descanso. Mas ele não encontra descanso em lugar nenhum, né? E aí ele volta para aquela pessoa novamente, e aí chama mais 7, e aí ele, para poder encontrar repouso ali para a vida dele naquela pessoa, encontrar o conforto necessário, né? E aí ele compara essa situação com aquela geração perversa. Ele está falando diretamente dos religiosos. Ele está falando diretamente para aquelas pessoas que estão acusando ele. E tem uma parte que eu gostaria, 2 partes rapidinho para a gente terminar, para encerrar esse nosso devocional de hoje. Jesus fala da árvore boa, né, que não pode dar fruto mau, assim como não pode uma árvore má dar fruto bom. Ele também está citando essa situação, ele está dizendo que eles, né, são árvores más e querem, né, de alguma forma dar frutos bons através da regra, através da religiosidade deles, e eles não conseguem produzir esses frutos bons e dignos de arrependimento que Deus espera da vida deles. Eles não conseguem tratar as pessoas com misericórdia, com compaixão, com amor. Eles simplesmente têm relacionamento com as pessoas através das regras que eles obedecem, né? E se as pessoas não seguem essas regras, elas são afastadas, elas são expulsas no meio deles e não tem relacionamento nenhum com eles, não promovem esse amor neles, que seriam os responsáveis diretos em trazer Deus para essas pessoas que precisam tanto de Deus, mas não conseguem porque as regras são mais importantes do que a vida humana. E no final, para terminar, Jesus fala da família, né? A mãe e alguns irmãos de Jesus vão até ele e ele está ali com os discípulos. E eu acho lindo, você que é discípulo de Jesus, preste atenção como Jesus olha para você como alguém que pertence à sua família. Ele diz assim, ele está ainda falando à multidão quando sua mãe e seus irmãos aparecem do lado de fora pedindo para falar com ele. Mas ele respondeu a quem lhe havia informado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Apontando para os discípulos, ele aponta para os discípulos e diz: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz o que meu Pai Celestial deseja é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, para a gente terminar, queria dizer, você que é discípulo de Jesus, você só é discípulo de Jesus, você só faz parte da família de Jesus quando você verdadeiramente obedece à vontade do Pai, não a regras, mas à vontade do Deus eterno, a vontade do Pai, a vontade dele para a sua vida. E a vontade dele para a sua vida é que você ame uns aos outros, que você ame ao teu próximo como a você mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê uma ótima semana, em nome de Cristo Jesus.